voltamos aí, né? Vocês ouviram aí essa mensagem que já começa aqui o nosso diácono Wellington Azevedo, que é da igreja Advec, lá de Cosmo, não é isso? Cosmos, pastor Diego Cunha. Pastor Diego Cunha, um abraço, meu pastor. Concorda com a mensagem? E eu já faço a pergunta: por que está ficando esquecida nos dias de hoje, vinda do púlpito? Rapaz, isso... Sem generalizar. Sem generalizar, é complicado. Você, quando fala de renúncia, fala de escolhas, né? E quando nós falamos de escolhas, falamos de oportunidades que nós queremos de melhor para a nossa vida. E como foi dito, né, no vídeo, Mateus capítulo 16, versículo de número 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. É difícil você negar a si mesmo. O nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. É verdade. Somos nós mesmos. A decisão está sobre nós. E isso é interessante a gente ressaltar aqui, por quê? Porque nós estamos acostumados com bens materiais, nós queremos, nós na verdade, nós estamos olhando para aquilo que Cristo pode dar. Tinha a multidão que acompanhava a Cristo pelos milagres e tinha poucas pessoas que foram abençoadas, pontuais, que receberam a bênção e a salvação. E isso nos dias atuais é complicado, sem generalizar. Existem lugares que as pessoas querem somente as bênçãos. E as bênçãos só vai lhe saciar por um momento. E aquilo que é o principal, que é a salvação, não vai ter. Eu tive que renunciar. Eu casei. Eu decidi amar minha esposa. E eu decidi casar com ela. Eu decidi renunciar às outras mulheres. Eu decidi renunciar àquilo que me atrasava. Amém. Eu decidi renunciar àquilo que poderia me levar para a morte. Então, a pessoa que entende qual foi o significado da cruz do Calvário, as demais coisas, ou todas essas coisas, vão ser acrescentadas. Vão ser acrescentadas. E isso aí é algo, eu repito, de fácil entendimento, mas é difícil, porque para algumas pessoas são decisões que são rápidas. Com Cristo, elas já mudam, mas para outras, com o tempo, elas vão chegando até a uma estatura a qual Cristo a minha indagação e inquietação, porque de quem começa o erro? Nós sabemos que o povo deseja ouvir aquilo que eles precisam. E a liderança tem dado aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus manda dizer. Não quero generalizar, mas na sua grande maioria, no que nós temos visto por aí, é isso. Você vai vencer, você vai alcançar. Aí eu pergunto, o erro aonde está e como nós podemos modificar isso? O erro é a falta de palavra nos altares. O erro é a falta de ensinamento, priorização da palavra de Deus. Verdadeiro ensinamento. O ensinamento genuíno, aquilo que é na essência, aquilo que vai dar vida, não somente aquilo que vai, poxa, a gente está bebendo aqui água. O que mata a sede é a água, não é a Coca-Cola. Sim. Então, em muitos lugares estão sendo oferecidos Coca-Cola ao invés de água. E onde acaba nos ocasionando até mal ao longo do tempo. Não existe uma prioridade, não existe uma ênfase. Assim como todo culto tem a ênfase de oferta e dízimos, não tem a ênfase de duas coisas. Nós não vamos poder apresentar por causa do tempo, mas o nosso outro vídeo que nós tínhamos ali fala sobre a importância do ensino. Só que muitas pessoas estão presas ao ensino, mas não colocam em prática. É ensino bíblico. Cadê a palavra prática dentro da igreja? Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, soprou o vento. Aí você percebe que nesse contexto vai ver que a chuva cai tanto para
o insensato como para o prudente. E aí que é a grande questão, você ouvir a palavra e colocar em prática. Se você somente ouve e replica, você vira um papagaio. Mas se você ouve e pratica, você está propagando aquilo que Cristo está ensinando e consolidando vidas. Ponto. Exatamente. Então, aquela reflexão para quem está em casa, vou pedir ao pastor Júlio, faça uma reflexão sobre a importância de nós buscarmos, né? O tema fugiu aqui, renúncia. Então, faça essa reflexão para o povo que está em casa. Geralmente quem renuncia, pratica a palavra. Quem está disposto a renunciar, porque renúncia é uma entrega. A renúncia ela é uma entrega. Quem está disposto a renunciar por amor a Cristo, com certeza vai praticar a sua palavra. E essa renúncia vem quando ela foca na salvação. Na salvação. E não nas bênçãos. Eu digo por mim. Eu não vim pela dor. Eu vim por uma escolha que eu fiz. Eu resolvi renunciar à minha vida pecaminosa, a qual eu vivia, e viver para Cristo. Eu abandonei o mundo, abandonei tudo que eu fazia de errado, por amor a Cristo, no intuito da minha salvação. Eu não renunciei no intuito de ganhar um carro do ano, de uma mansão, entendeu? Chave de casa. Não, eu renunciei no intuito da minha salvação. É isso que a igreja tem que pregar e enfatizar nos dias atuais. Você tem que entender. Renúncia em prol da salvação. Amém. Você tem que entender o significado que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso aí. Porque está virando mais um conto histórico. Eu não posso comercializar a morte de Cristo no Calvário. É o que está acontecendo hoje. A morte de Cristo no Calvário foi para que a humanidade seja salva. Amém. Amém. E está escrito isso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, melhor dizendo, não pereça e tenha vida eterna é o quê? Salvação. Exatamente. A intenção de Deus é salvar a humanidade. Então, eu acredito que para você que está em casa aí, busque mais palavras de salvação. A chuva cai para todos. Agora, né? existe dois tipos de seguidores de Cristo. Jesus falou isso. Falou, esse povo me segue pelo pão que perece. Mas seu coração está longe. Né? Mas o seu coração está longe de mim. Muitos estão dentro da igreja por causa das bênçãos materiais. Mas outros estão dentro da igreja porque realmente amam a Cristo, renunciam por amor a Cristo e estão buscando a sua salvação. E é importante você que busca isso, a salvação, que seja a sua prioridade. Eu quero também trazer essa reflexão para você. Que seja essa prioridade. E dentro dessa prioridade a gente começa a ter intimidade com Jesus. Com certeza. Dentro dessa intimidade com Jesus, a gente começa a abrir mão. Os 10 leprosos. As bênçãos chegaram aos 10. Mas um voltou para glorificar o Senhor. Que nós venhamos a glorificar o Senhor mediante a renúncia, mediante ao abrir mão das coisas do mundo, para realmente ser um adorador, realmente ser um filho de Deus e termos nosso nome escrito no livro da vida, meu pastor. Vou finalizar. Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó. Se Jó tivesse encostado nas bênçãos materiais, ele tinha quebrado o princípio de verdadeiro adorador. Mas como Jó estava literalmente voltado em seu amor, em ser um verdadeiro adorador a Deus, o fato dele ter perdido tudo não tirou de Jó essa essência. Ele continuou sendo fiel a Deus, tendo e não tendo. Então não se escore nos seus bens materiais, porque na hora que Deus permitiu o diabo soprar, tu vai cair do cavalo. Para finalizar, 2 minutinhos. Eu lembro de Davi, quando Davi peca com Betseba. Né? Ele era rei
E o profeta Natan chega a ele, indaga, faz uma história. Essa é forte. Faz uma história, ele fala que tem que matar, né? Por causa que pegou a ovelhinha de outro homem, né? E sacrificou, que ele só tinha só uma. E quando ele percebe que ele foi esse cara, ele reconhece que errou. Aí ele faz uma oração: Senhor, pode tirar o trono, pode tirar a coroa, Salmo 51. pode tirar tudo de mim, só não tire a tua presença. Ele renunciou os bens materiais para ficar com a presença. Renunciou coroa. Valorize a presença. É isso aí. Viva na presença, caminhe na presença, porque vai chegar o dia que a Pode trombeta faltar vai tudo. soar e nós iremos nos encontrar com Jesus nos ares, e naquele grande dia nós iremos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém. Gente, palavra abençoada que nós tivemos aqui, estamos chegando ao fim. Eu sei que é muito difícil, gente. Passei uns momentos difíceis na vida também, e principalmente financeiros. Buscando aí muitas promessas, muitos locais, mas eu vi que o melhor de tudo é que a mão de Deus sempre vai estar presente na nossa vida. Independente do que esteja passando agora, tá? Eu quero dizer para você que Ele te ama. E esse momento Deus vai dar a você, no nome de Jesus. Ele vai mudar o seu quadro, mas não perca o foco, a salvação, porque quero eu morrer duro, sem dinheiro, quero eu morrer sem nada, mas com o meu nome escrito no livro da vida, porque aqui é uma passagem para aquele grande dia estar ao lado do Senhor. Bom, estamos chegando ao fim, o papo está muito bom e 1 hora é muito rápido, desejo. Muito pouco. e eu fico muito feliz. Queria agora entrar nas considerações finais, dando aí primeiro nosso diácono. Fica à vontade, falando para o público aí que está te acompanhando. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você, Mário, por estar abrindo aqui essa casa aqui, esse lugar tão maravilhoso, né, desse estúdio. E mando um abraço e um beijo para minha esposa, Beatriz, te amo, meus filhos, e que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Júlio. Quero fazer jus às palavras do Hélito, né? Aleluia. Deus abençoe. Mandar um abraço também ao meu pastor Jailton Dias. Louvado seja no Senhor. Minha esposa está no trabalho. Não sei nem se ela está com tempo de nos assistir, né? Todos os meus filhos. E dizer também, meu irmão Mário, obrigado, né, pela gentileza, pela benevolência, né? Nos convidar para participar desse programa tão abençoado, esse podcast, né? A Casa do Senhor. Né, enriqueceu muito as nossas vidas. E deixa uma palavra para você: nunca desista, vale a pena pagar o preço, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Glória a Deus. Gente, tivemos algumas participações aqui no canal do YouTube. Antes de encerrar esse programa, eu preciso falar aqui, Micael Constantino. Conhece esse homem de Deus? Sargento. Recruta. Ele vai pagar o de pé, 2 sentados, 2. Então, 3 almoços aí, nosso sargentão aí, né, Micael Constantino. Tivemos também aqui a TV Metropolitana Rio. Queremos agradecer toda a direção da Metropolitana Rio por nos receber aqui no estúdio da M2. Ela botou boa tarde. Tem aqui Emanuel. 2 feras, pastor Júlio, amigo. Deixa eu ver aqui, pastor Júlio, amigo das amigas de EDC. Porque. Amigo, perdão, desculpa, deixa eu refazer aqui. 2 feras. O pastor Júlio, amigo das antigas. E o diácono Hélito, grande ensinador das escrituras. Emanuel. Alan, poxa. Gente, a minha vista está muito pequena. Alan Baltazar, meus parabéns, meu amigo. Feliz aniversário. A minha vista. Completando 39 anos hoje, pastor Alan Baltazar. Pastor Alan Baltazar, grande expoente da palavra de Deus, grande pregador. Amém. Muito obrigado, peço perdão aqui pelo meu erro, aqui, pela minha falta. O meu notebook deu um probleminha, eu estou olhando pelo celular e as letras estão minúsculas. Pastor Alan Baltazar. Temos aqui verdade e reflexões. Botaram aqui 2 brabos. Brabos do Senhor, né? 2 exércitos. É o exército do Senhor aqui. José Ricardo. Vida com Deus vai além do templo, porém isso não tira o mérito ou
a funcionalidade do templo. É isso No aí. templo somos orientados, no templo temos a comunhão com os Concordo. irmãos e principalmente com Deus. Salmos 23:6. Concordo.